quero dar aqui também as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, que é o deputado federal Marcelo Ramos. Deputado, seja bem-vindo à Coluna de Política. Olá, Rosiane, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, toda a equipe aqui que prepara esse programa. Uma alegria estar aqui nesse dia tão importante, tão simbólico, aniversário da cidade de Manaus. Eu sou um manauara, filho de uma manauara com um parintinense. Eu lembro que em 2016 eu escrevi um texto que eu dizia tudo em mim é Manaus. Então aqui eu vivi todas as minhas alegrias, todas as minhas tristezas, todas as minhas vitórias, todas as minhas derrotas. E Manaus é uma cidade marcante na vida de quem passa por aqui. E, portanto, parabéns não a esse ente abstrato chamado Manaus, mas a esse povo diverso, mas trabalhador, lutador, guerreiro, que nas suas contradições e vai construindo a sua identidade. E, no mais, parabenizar também a Band News, que hoje também é aniversário da Band News, que tem cumprindo um papel importante no Brasil e também aqui. Eu acho que vocês conseguiram aqui dar a cara que a Band News tem no Brasil, de um jornalismo independente, com diversidade, e isso é muito importante porque faz do jornalismo um instrumento verdadeiramente de informação e não vou dizer de conscientização das pessoas, mas de dar informação livre para que as pessoas possam formar a sua opinião. E eu quero terminar essa minha fala contando uma história que é interessante de como está contaminada as coisas hoje, né? Meus filhos entraram no carro, eu tenho uma filha de 9 e um filho de 6 depois da escola, disseram assim, papai, é verdade que o Lula é ladrão? Aí eu falei, quem disse isso para vocês? Não, foi o pai da amiguinha que disse para a amiguinha e ela disse para todo mundo na sala. Falei, olha, o Lula foi julgado, foi absolvido, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso não é para a cabeça de vocês. Vocês têm 9 anos e 6 anos, para a cabeça de vocês é brincar, não é se contaminar por isso. Espera vocês crescerem um pouquinho, aí vocês vão ouvir o papai, vocês vão ouvir outras pessoas, vocês vão ler informação e vão formar a sua opinião. E vocês fazem parte disso. Não com as crianças, é óbvio, mas com os jovens, com os adolescentes, com as pessoas que precisam acumular informação para tomar as suas decisões. E que a gente proteja nossas crianças desse tipo de covardia, feito muitas vezes pelos próprios pais. Muito bem, muito bem. Palavras muito importantes e necessárias. Bom, são 8 horas e 54 minutos, a gente começa agora então a nossa entrevista, a gente vai falar, claro, sobre eleições, vai falar sobre o cenário político atual, claro que a Rosiane tem uma pauta aqui para tratar também, então a gente vai aí de 20, 25 minutinhos de entrevista, deputado, a gente pede que o senhor fale conosco aqui para a gente explorar o máximo de assuntos possíveis, da maneira mais objetiva possível, por gentileza, muito obrigado. Rosiane, pode começar a entrevista, por favor, você assina esta coluna, eu trouxe o deputado, então comecemos. Obrigada, eu vou começar a coluna me posicionando, em nome da minha coluna, a coluna é assinada, ela é autoral, eu tenho responsabilidade com tudo que envolve a minha cobertura, esses 5 anos aqui na Band News, e eu não poderia me furtar mais uma vez neste momento que é simbólico, histórico, grave da nossa história do país, a me posicionar primeiramente em solidariedade à ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vítima de um violento ataque, de ações que não são consideradas civilizadas. Ela foi alvo de ofensas misóginas, de baixíssimo calão, e que partem de uma pessoa que não tem uma vida nada aprovável. Então, não se pode admitir que qualquer pessoa seja atacada desta maneira, que dirá uma ministra do Supremo Tribunal Federal. De igual forma, eu me posiciono em nome da coluna de política, de forma a repudiar essa atitude de ontem do ex-deputado Roberto Jefferson, que atacou com armas, com munições, uma equipe da Polícia Federal que estava lá para cumprir uma ordem judicial. Isso é um gravíssimo ataque ao Estado Democrático de Direito, isso é inaceitável, sobretudo num momento de disputa eleitoral em que as urnas, a decisão do eleitor isso tudo deve ser muito bem respeitado, todas as instituições, todas as pessoas que estão nos diversos ambientes de responsabilidade, formação de opinião, elas devem ter, sim, uma postura. A omissão é apoiar essa degradação da democracia no Estado brasileiro, e isso não faz parte da minha conduta, em nenhum momento da minha vida. A parte de cima do muro foi um lugar confortável para mim, e como jornalista também, eu não considero que isenção está ao lado de ficar calada e apoiar esse tipo de conduta.
reprovo, repudio e minha solidariedade à ministra Carmen Lúcia. Esse é o assunto principal do momento. Esse assunto é um assunto histórico, inclusive nós vamos falar e tratar possivelmente Sofia, Bia, Marcelinha, a filha da Jenny também estudarão isso nos livros de história e não podemos começar de outro assunto que não este, até porque nós estamos aqui com o deputado federal Marcelo Ramos, que é verdade, não se reelegeu, no entanto, foi uma das principais pontos, um dos principais atores políticos dos últimos 2 anos em função da sua posição de vice-presidente da Câmara. Eu quero ouvir o senhor sobre o que aconteceu neste final de semana, algo assim inimaginável, a meu ver. Aliás, não, assim, é possível de se imaginar que alguma coisa não aconteceria bem nesse tipo de posicionamento, de acirramento que a gente tem visto nos últimos meses, mas nunca que imaginei que nós teríamos algo desta natureza. Rosiane, veja só, eu sou um homem de posições também. Pago preços, às vezes pago preços caros por não abrir mão das coisas que eu acredito. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que esses 2 episódios, tanto a fala do ex-presidiário Roberto Jefferson, condenado com processo transitado em julgado por crime de corrupção, tanto a fala dele como o ato dele de atirar de fuzil e jogar granadas contra uma viatura da Polícia Federal, só simbolizam e reafirmam que o que nós vamos decidir daqui a 6 dias, no dia 30, não é uma disputa entre direita e esquerda, entre conservadores e liberais. O que nós vamos decidir daqui a 6 dias é uma questão civilizatória e humanitária. Se nós seguiremos avançando no processo civilizatório e humanitário ou se nós vamos retroceder para antes da Idade Média, para antes do Iluminismo. É isso que vai estar em disputa no dia 30. Vamos lá. A fala do ex-presidiário Roberto Jefferson em relação à ministra Carmen Lúcia, ela é preconceituosa, agressiva, desrespeitosa, só que ela não foi repudiada pelo presidente da República. Ela foi repudiada por todas as autoridades do país, mas ela não foi repudiada pelo presidente da República. Ele repudiou a fala ontem, não pela fala, mas por ter ultrapassado o limite e pela repercussão que aquilo gerou dos tiros e das granadas contra a Polícia Federal. Primeira coisa que precisa ser dita. A segunda é o seguinte: ninguém foi lá prender o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson já estava preso, em prisão domiciliar. Então ninguém foi lá prender o Roberto Jefferson. A prisão domiciliar dele tinha condicionantes. Uma das condicionantes é que ele não podia se manifestar politicamente e não podia publicar em redes sociais. Ele quebrou uma dessas condicionantes e, portanto, perdeu as condições necessárias para continuar em prisão domiciliar. A polícia foi lá para cumprir essa ordem. E aqui começa uma diferença, Rosiane. Lembre, no dia que pegaram o presidente Lula para ir para o velório do neto dele, você tinha mais de 30 policiais, todos armados com fuzis. E agora foram pegar o Roberto Jefferson, 3 ou 4 policiais praticamente desarmados, sem colete à prova de balas. O que demonstra uma atitude que contamina uma instituição tão respeitada pela população, que é a Polícia Federal. Ele jogou granada e deu tiro de fuzil numa mãe e num pai de família, que estava estritamente cumprindo o seu dever legal. Quem mandou prender não foram aqueles policiais federais, eles estavam lá cumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, resta o fato do vídeo do presidente da República dizendo que ele mandou o ministro da Justiça para prender o Roberto Jefferson. O presidente da República não prende ninguém. Quem prende as pessoas é o Poder Judiciário. Ele não mandou prender ninguém. O Roberto Jefferson era aliado dele. Ele mandou o ministro da Justiça para negociar a rendição. E o ministro da Justiça não foi. Sabe por quê? Eu não sei se você já leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque ele teve o cuidado de colocar na decisão que qualquer autoridade que interferisse no processo de prisão do senhor Roberto Jefferson estaria passível de responder por crime de prevaricação. E só por isso o ministro Anderson não saiu de Juiz de Fora para ir para o Rio de Janeiro. Então, isso
é algo que deve ligar um sinal de alerta, porque quem dá tiro em Polícia Federal é bandido. E o que é mais grave, enquanto boa parte da sociedade brasileira repudiava a prisão do Roberto Jefferson, vamos lembrar que dezenas, talvez centenas, foram de camisa verde e amarela para frente da casa dele e ainda agrediram um repórter cinematográfico com um murro que ele caiu no chão e teve uma convulsão. Então é muito grave o que está acontecendo no país e o que nós vamos decidir dia 30 é de que lado nós estamos. Se do lado do Roberto Jefferson, de quem agrediu aquele cinegrafista, ou do lado civilizatório, humanitário, de quem pode ter todas as divergências com outro candidato, mas sabe que com ele vai ter o direito de divergir e de disputar a opinião, o que nós não teremos se o mandato de Bolsonaro for renovado. Rafael Diene, ouvintes, inclusive, assim, é um festival de absurdos tão grande que eu esqueci, inclusive, de prestar minha solidariedade também ao cinegrafista que foi atingido, porque é um trabalhador, ele estava ali cumprindo a função dele de informar todos os lados. A imagem é a assustadora imagem, dele. a imagem Um senhor, Rosane, é um senhor agredido por um jovem. Pelas costas, uma imagem isso. assustadora, ele no chão. É essa gente que está de um lado na disputa eleitoral. Isso seria muita ingenuidade, muita ignorância da nossa parte, achar que todo um incentivo a um discurso de ódio, todo um incentivo a armamento, todo um incentivo, inclusive, de se manifestar publicamente em relação a esse tipo de conduta de aliados, sim, porque Roberto Jefferson é aliado do Bolsonaro, agora que há um rompimento em função da repercussão, que foi muito grave. Mas ontem mesmo havia várias divergências ali nas redes sociais, uns apoiavam, outros não. Então, assim, isso tudo faz parte de um contexto. Você não fica magro ou gordo por causa da última refeição. Você não passa mal por causa da última refeição, exatamente não. É toda uma forma de viver, de se alimentar. Na política também isso, essas reações, elas não vêm, é todo um contexto, é preciso ter um pouquinho mais de entendimento e ampliar os pontos de visão. Agora, é importante só destacar os fatos, e o deputado Marcelo Ramos também fez isso, mas é necessário colocar, gente, que não houve ali uma ameaça de prisão por delito de opinião, como as pessoas tentaram tratar nas redes sociais em relação ao Roberto Jefferson. Não, ele já está preso há mais de um ano. Ele já está preso há mais de um ano em prisão domiciliar, porque os ricos no país têm esse privilégio, né? Inclusive, só acrescentar as questões de fato, aí o senhor pode comentar, deputado. A outra coisa é que ele está preso pelos delitos que estão comprovados que ele cometeu. Assim, ninguém está suspeitando, está comprovado que ele cometeu. Ele tem uma condenação transitada em julgada no mensalão. E aí, tinha uma suspeita que ele tinha um arsenal dentro da casa dele e uma possibilidade de fazer ameaças à democracia. A partir de terça-feira, ele não poderia ser preso. Ainda teve aquele vídeo de dando entrevistas e vídeo acusando a ministra do Supremo. Acusando não, tratando de respeitosamente, uma forma de baixíssimo calão, como a gente colocou. Então, a prisão dele se fez necessária por uma série de desrespeito à condição dele de preso, de prisão domiciliar. É isso que aconteceu no contexto da presença da Polícia Federal ontem, e em nenhum momento, e por todas as circunstâncias, que bom que eles tiveram o equilíbrio necessário, a equipe que estava lá, para que não houvesse nenhuma gravidade na reação também. E ele foi preso. Agora tem aquela imagem absurda do padre Kelmo chegando lá fantasiado, entregando uma arma. Aquilo só se confirmou. Como é que as pessoas têm condições de passar pano para isso? Não tem, nem o presidente teve, gente. Por favor, prestem atenção. Vamos lá, deputado. Rosane, eu acho que a gente precisa ir, em todas as oportunidades, esclarecendo algumas coisas. Vamos pegar um tema que ficou para trás e acabou um pouco abafado por essa questão do Roberto Jefferson. A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à Jovem Pan, que foi tomada e publicada por aí pelo movimento bolsonarista como censura. Vamos refletir um pouco sobre aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Jovem Pan é uma concessão pública, como aqui a Band News é uma concessão pública. Como concessão pública, ela não pode fazer campanha para um candidato. Ela não pode tratar com desequilíbrio os candidatos. Eu acompanho você, adoro o trabalho de vocês e a coluna.
Você trouxe aqui um dia o Coronel Menezes, no outro dia o José Dirceu. Você está me trazendo hoje aqui, eu tenho certeza que muito... Amanhã nós vamos trazer o Alberto Neto. Pronto. Adianto. Pronto. Por quê? Porque a Band News é uma concessão pública. Ela não podia trazer só o Marcelo e só o Zé Dirceu. Ou só o Coronel Menezes e só o Alberto Neto. A Jovem Pan também é uma concessão pública. Ela não pode desequilibrar a sua programação entre os candidatos. Para ficar só num exemplo desse desequilíbrio, a Jovem Pan, em momento nenhum, se refere ao presidente Lula sem chamá-lo de ex-presidiário. Mas ela não chama o Roberto Jefferson de ex-presidiário. Ela não chama o Bolsonaro de ex-presidiário que foi preso quando estava no Exército. Ela não chama o Valdemar da Costa Neto de ex-presidiário. Então, ela desequilibra a informação. Isso está na lei, ela descumpriu a lei. Isso não tem nada a ver com censura. Não tem nada a ver com jornalismo. Não A tem gente nada a defende ver com jornalismo censura. e nós somos também atacados em relação a isso. Eu sei, os bastidores de alguma maneira também sabem, inclusive de ataques vindo de parlamentares do PT. Ora, quem está falando aqui é alguém que tem muita liberdade para falar sobre essas questões, porque eu sou alvo de ataque de militante de Rosiane, PT também. todas as vezes que você falou qualquer coisa se referindo à minha atuação, que eu discordei, se era justo, eu aprendi com a crítica. Se eu achava que era injusto, eu ponderei com você. Sim. Todas as vezes. Nunca nós brigamos ou nos contrapomos publicamente por algo que você tenha dito que, porventura, eu discordasse. Nós estamos na vida pública. É o preço de estar na vida pública. É ser julgado pelas pessoas. Às vezes justa, às vezes injustamente. E a liberdade de expressão e o jornalismo, ele tem que ser exercido com responsabilidade. Desculpa lhe interromper, porque muitas vezes, ontem mesmo eu fui questionada na rede social, como que um jornalista não defende a liberdade de expressão? Sim, eu defendo a liberdade de expressão, eu a exerço com extrema responsabilidade. Eu não entro aqui nessa coluna falando o que eu acho, eu entro nessa coluna apurando e lendo quais são os limites da lei de cada uma das questões, Rosiane, que a gente traz aqui. É mais do que isso. Uma concessão pública. Desequilibrar o noticiário sobre a eleição presidencial não é liberdade de expressão, é crime. É crime. Contraria o que está definido na lei. E outra coisa, liberdade de expressão não é liberdade ou direito de publicar notícias de fatos sabidamente falsos. De mentiras. Uma coisa é opinião. Uma coisa é eu dizer a Rosiane é comunista. Isso é opinião. Eu posso dizer. Outra coisa é eu dizer a Rosiane me recebeu vestida com uma jaqueta azul. Isso não é opinião, porque eu estou vendo que é vermelha a jaqueta dela. Então, liberdade de expressão não dá o direito de você, num processo eleitoral, se valer de fatos sabidamente inverídicos para influenciar a eleição. Simples. Agora, só não quer entender isso quem confunde liberdade de expressão com direito constitucional de mentir. Esse nós não vamos convencer nunca. Só lembrar aqui o nosso ouvinte, a gente está na coluna de política da jornalista Rosiane Carvalho, são 9h10 agora. A gente tem mais 5 minutos de entrevista, Rosiane, e aí você pode avançar aqui com o tema, com a pauta, com o deputado federal Marcelo Ramos. E eu reforço o que disse Rosiane Carvalho agora há pouco. Amanhã nós teremos aqui na coluna de política o deputado Alberto Neto. Alberto Neto, o segundo mais votado da direita aqui no estado do Amazonas, com quem também, apesar de ter feito várias críticas a ele também, sempre me tratou de uma forma respeitosa, já ficou irritado, já deixou de me dar entrevista, mas vem aqui, fala os seus pensamentos e tudo mais, e esse é o nosso papel, sim. E algumas vezes está criticado por abrir espaço para a direita também. E eu não me importo com as críticas, porque eu não estou aqui para agradar, né, torcedores. Olha, eu queria registrar, está mandando mensagem, deputado, o Eliésio Maruba, ele esteve com a gente aqui a semana passada, eu acho, não lembro exatamente. Ele é procurador jurídico da Univaja, esteve à frente lá de todas aquelas questões do Vale do Javari, e ele manda uma mensagem aqui, ouvindo a rádio no carro, nos solidarizamos com os policiais federais. Essa mensagem do Eliésio.
Tem muito assunto ainda para tratar com o senhor. Claro, e o senhor é alguém que tem uma capacidade, é jurista, é professor também, e tem uma experiência política muito grande. Não sei nem o que eu escolho aqui na nossa roda de questões. Tem um dado que eu queria tratar sobre um relatório que vazou aqui no Amazonas, mas eu acho que eu vou deixar para minha coluna de amanhã. Vamos continuar nesse assunto relacionado à eleição nacional e local. Eu acho que eu vou fechar pedindo que o senhor comente essa diferença de votos no estado do Amazonas. O Lula saiu vencedor, foi um dos assuntos que a gente tratou com nossos exclusivos especiais de direita e de esquerda na semana passada. O Lula sai com a maioria dos votos em relação ao Amazonas, mas quem estava se apresentando e atuando no campo da esquerda, seja os parlamentares da federação, quem disputou pela federação e o senhor próprio, né, quando se posiciona também como crítico do Bolsonaro, não pegaram esses votos, essa preferência do Lula e não se reelegeu. E a minha pergunta também, depois que o senhor comentar a esse respeito, essa votação que dá liderança a nomes majoritários, como Wilson Lima e parlamentares da direita, né? Você viu que tem uma vitória da direita muito grande aqui. E quero também encerrar depois que o senhor comente que caminhos o senhor vê na sua trajetória política a partir deste momento com a não reeleição. Acho que primeiro a eleição aqui em Manaus ela é diferente da eleição do interior. Então o presidente Bolsonaro ganhou de uma forma avassaladora em Manaus, o que é inusitado. A imprensa inteira me pede uma explicação sobre isso, eu não consigo dar. Nós estamos falando do presidente que brincou e zombou com o povo manauara quando da pandemia, quando da maior tragédia humanitária da nossa cidade. Nós estamos falando do presidente que mais atacou a Zona Franca, que não fez a BR-319, que deixou cair as pontes da BR-319, que não fez a manutenção da BR-174, que a única obra que tem aqui é uma ponte de 12 metros de madeira lá em São Gabriel da Cachoeira e que foi o mais votado na cidade de Manaus. Eu não consigo objetivamente explicar isso, talvez daqui a um tempo essa explicação surja. O presidente Lula ganhou a eleição com o voto no interior. Mas o voto do interior, o prefeito não controla o voto para presidente da República, mas ele controla o voto nas eleições proporcionais. Então, essa é a explicação de por que não replica no interior a votação do presidente Lula com a votação de candidatos de esquerda. E diferente da capital, que foi avassalador, um processo de apoio a Bolsonaro que me surpreendeu. Eu mesmo subestimei isso. Achei que não chegaria tão forte quanto chegou na última eleição, pelos fatos que já relatei aqui. Em relação ao meu futuro, eu vou esperar o resultado da eleição do segundo turno. Claro que se o presidente Lula ganhar, eu tenho diálogo com o presidente, eu tenho diálogo com esse campo da política, mas com qualquer resultado eu estou muito disposto a cuidar um pouco da minha vida privada. Eu já tenho algumas propostas de Brasília, em São Paulo. Eu devo montar um escritório em Manaus, São Paulo e Brasília. Talvez até mude o meu domicílio durante o ano que vem. Eu estou há 20 anos na vida pública e eu não usei a vida pública para fazer patrimônio. Quem acha que tem político rico com salário, se alerte, porque político não fica rico com salário. Se ele está rico é com alguma outra coisa. Então eu preciso cuidar um pouco de mim, dos meus, da minha família. Eu já vou fazer 50 anos, preciso ter alguma estabilidade para os meus filhos. Então eu estou muito decidido a, pelo menos no próximo ano, nos próximos 2 anos, me dedicar à minha atividade profissional. Como eu disse, tenho muitos convites, de fora do Amazonas, inclusive. Então, a política não está na minha cabeça. Eu saí de todas as eleições, eu saía de uma eleição com a cabeça na outra. Então, eu quero sair da eleição com a cabeça um pouco na minha vida, de cuidar um pouco de mim, da minha estabilidade profissional e também enfrentar outros desafios. É um novo desafio também, me consolidar como profissional, não só em Manaus, mas em São Paulo, em Brasília, em outros estados. Isso é importante para mim, para a minha realização pessoal. Então, minha ideia é realmente, no próximo ano, ter uma dedicação exclusiva à minha vida privada fora da política. Só não sei se a política vai deixar o senhor em paz, porque diante do quadro que o senhor se apresentou para esse campo da esquerda, que está todo meio maluco aqui no estado do Amazonas, vai precisar de nomes, e também no quadro do PSD, afinal de contas, é um suplente do PSD. Tem muita coisa aí para acontecer, então... Num caso de convite, a gente não, nessa parte a gente não vai concordar tanto. Olha lá, assim, a gente planeja a nossa vida, nem sempre ela acontece como a gente planejou. Eu planejei ser reeleito, né? As coisas mudaram, os cenários mudam. Agora, todo o meu planejamento, eu estou indo inclusive para São Paulo amanhã, já iniciando as tratativas do escritório que eu vou instalar lá em São Paulo, depois vou em Recife, semana que vem vou a Brasília.
Então, eu já estou cuidando dessas coisas. Independente do que acontecer na vida pública, a minha prioridade nos próximos anos será a minha atividade privada. Até porque eu já dei mostra, Josiane, que eu sei a porta de entrada e a porta de saída. Em 2014, eu fiquei sem mandato, quase que por opção, porque eu podia ser candidato à reeleição de deputado estadual. E de 14 a 18, eu vivi, dando aula, cuidando do meu escritório, cuidando das minhas coisas. Tem gente que não sabe a porta de saída da vida pública, eu sei. Eu estudei muito, trabalhei muito e sei o valor que eu tenho também na atividade privada. E é isso que eu quero realizar. O resto depende de condições que não estão postas hoje. Olha, eu não esqueço de uma declaração do deputado Serafim Corrêa, que quando ele foi prefeito e perdeu a eleição para o amazonino, ele disse: na democracia é isso. Quem ganha, governa. Quem perde, passa ao campo da oposição para fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento da administração pública. Na democracia é isso. Não é granada, não é tiro, não é isso, gente. É aceitar o resultado das urnas. Eu sei que eu sempre furo, eu não vou quebrar essa tradição, né? No dia que eu completo 5 anos. Vamos rapidinho pra gente correr aqui. Agora o rapidinho é para o deputado, tá? Na resposta dele. É que é o seguinte, a gente teve na semana passada a participação do Heron Bezerra, que é o presidente de honra do PCdoB, e também o José Disseu, no exclusivo. Eles fizeram leituras interessantíssimas desse quadro da esquerda no Amazonas e na região norte. E uma das leituras é que o Heron disse que a esquerda não ficou esvaziada porque ela estava fragmentada no campo bolsonarista, de apoio ao Wilson Lima e a Bolsonaro. O senhor concorda com esse ponto de vista do Heron? Olha, eu acho que nós precisamos primeiro reconhecer que há algum tempo já não existe esquerda no Amazonas. É preciso repensar, reconstruir, ter uma política mais ampla, ter um diálogo com o campo democrático, até porque eu acho que o que é necessário para enfrentar Bolsonaro não é a esquerda, é a união de um campo democrático. E isso, infelizmente, a esquerda no Amazonas não tem sido capaz de fazer. Mas eu espero que esse processo eleitoral possa unir os democratas aqui do nosso estado e a gente possa repensar o que vai fazer mais na frente. Respeito muito o deputado Heron, respeito muito o PCdoB, por onde eu tive uma trajetória bacana, que me orgulha muito. Respeito muito o Partido dos Trabalhadores, mas nós precisamos reconhecer que o Amazonas não tem esquerda, não tem mobilização social, não tem capacidade de articulação. Perdeu isso com o tempo, talvez burocratizado pelos períodos de governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Eu espero que a gente faça um esforço de união, não das esquerdas, mas de união de todos os democratas, porque o que está em jogo não é esquerda e direita. O que está em jogo é civilização ou barbárie. O que está em jogo é democracia ou autoritarismo. O que está em jogo é muito mais grave do que esquerda ou direita, do que liberal ou conservador. E eu acho que esse deve ser o nosso esforço. Num esforço desse, eu quero contribuir, se não na vida pública, mas como um cidadão. Eu sempre vou ser um cidadão político, pela minha mente e pelo meu coração inquieto desde muito jovem. Então, o que tiver de processo de resistência democrática e civilizatória, eu estou dentro e podem contar comigo. Muito bem, a gente 9 horas e 19 minutos, bate agora 25 minutos de entrevista, como a gente combinou. Agradeço aqui ao deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, que esteve conosco nessa coluna de política com a Rosiane Carvalho, e reforço que amanhã teremos aqui nesse mesmo espaço, com as mesmas condições e tempo, o deputado federal reeleito, capitão Alberto Neto, que vai estar aqui conosco também para falar com a Rosiane Carvalho, conosco e com os ouvintes. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela presença aqui no Band News Manaus. Muito obrigado, eu quero agradecer e só aproveitar para agradecer os 75 mil amazonenses que me deram seu voto de confiança, dizer que eu vivi nesses 4 anos, talvez os anos mais significativos da minha vida, dediquei o melhor de mim ao Amazonas e ao Brasil, cumpri minha missão e agora vou tocar minha vida. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Rosiane Carvalho, mais uma coluna de política. Obrigada, um excelente dia de 5 anos e aniversário de Manaus para todo mundo.